O ex-presidente Lula gravou uma mensagem sobre os atos previstos para o 7 de setembro. A mensagem deve circular nas redes e na propaganda eleitoral. A repórter Tainá Falcão tem outras informações. Conta pra gente, Tainá. Boa tarde. Oi, tudo bem, Sidney? Boa tarde, para você, para Luciana, para todos que estão com a gente aqui no Visão CNN. A gente está acompanhando desde cedo essa reunião do Conselho Político do PT. Estão presentes Geraldo Alckmin, Lula, Gleisi Hoffmann, todos os principais articuladores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, a presidência da República. A gente ontem falou bastante sobre o que esperar da campanha do PT para o 7 de setembro. Até agora não tem agenda confirmada do ex-presidente, nenhum ato confirmado com a participação de Lula. E a orientação da campanha petista, desde muito tempo a gente já trouxe informações nesse sentido, é de que a militância do PT e dos demais partidos aliados se mantenham mais preservados nesse 7 de setembro. Haverá um ato no dia 8 no Rio de Janeiro, mas para o dia 7 de setembro, o que a gente também comentou ontem seria a circulação de uma mensagem do ex-presidente Lula, muito parecida com o que foi no ano passado, falando de democracia, de soberania. Então foi isso que a gente teve acesso, a mensagem que já está circulando nas redes sociais e que também será divulgada pela propaganda gratuita eleitoral do ex-presidente Lula. E basicamente ele fala que o 7 de setembro é para ser comemorado com alegria e união para todos os brasileiros. Infelizmente não é o que acontece hoje. Segue Lula nessa mensagem dizendo que a bandeira do Brasil, eles em referência aos seus adversários, Bolsonaro e os bolsonaristas, segundo Lula, usam a bandeira para mentir, pregar o ódio e incentivar a venda de armas. Importante a gente ressaltar a presença da bandeira do Brasil, porque o marketing da campanha do ex-presidente Lula tem tentado fazer o resgate desses símbolos que hoje estão muito atrelados ao bolsonarismo. Luciana e Sidney. Ô, Tainá, não vai embora ainda não. Eu queria te fazer mais uma pergunta, que é a seguinte. O ex-presidente também colocou em campanha o chamado voto útil, Ele já começou a falar mais claramente disso. Claro que a tentativa é liquidar essa fatura ainda em primeiro turno. Explica pra gente como ele está abordando. Pois é, Lu, porque havia uma certa resistência, se é que a gente pode chamar assim, ou uma resistência velada da campanha do PT de não buscar esses votos, que hoje estão com Tebet, com Ciro, nesse momento, até por uma tentativa de atrair Ciro e Tebet no eventual segundo turno, não fazer essa ofensiva tão cedo. Mas a gente teve uma sinalização hoje na fala do ex-presidente Lula, hoje aqui para os seus aliados, de que haverá, que essa artilharia já foi montada, Lula, quando se referiu ao voto útil de forma indireta, mas sem citá-lo, mas fazendo-se entender, ele fala de que hoje tem gente que tem um percentual muito baixo de votos e que está almejando chegar ao segundo turno, porque não ele que está ali com 45%, aproximadamente isso, não pode almejar chegar no primeiro turno conquistando mais 5 pontos, Então ele fez umas 3 falas nesse sentido e aproveitou para dar algumas cutucadas em Ciro Gomes, falando que tem candidato, não citou nomes, A gente até no final, uma das jornalistas perguntou se ele se referia a Ciro, ele não quis ser direto, até porque tem poupado as críticas ao seu ex-aliado, agora adversário, mas ele disse que tem candidato que não faz comício porque não tem gente para ir nesses atos, E foi uma referência que a gente entende que foi a Ciro Gomes, que tem feito críticas duras e diretas ao ex-presidente. Mas o que importa nessa fala, mais do que as críticas, Lu, é a gente destacar essa nova fase de campanha do ex-presidente Lula, que se planejava para correr atrás do voto útil no final do primeiro turno, ali na última semana, isso que a gente ouvia falar, e agora antecipa esse movimento. Luciana e Sidney. Muito obrigado, Tainá, por suas informações. Isso é um retrato político de momento,